Olá, como vocês estão? Espero que todos muito bem. A palavra-chave do nosso devocional de hoje é oportunidade. O tema vai dizer: seja o autor da sua história. A frase diz: quem caminha sobre a palavra não teme os ventos. O versículo está em Mateus capítulo 14, verso 28 e 29, que diz: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Aleluia. A Bíblia narra para nós o momento em que os discípulos de Jesus são conduzidos a entrar num barco e atravessar o mar. Eles obedecem a Jesus, mas ao cair da noite são tomados pela visão de Jesus andando sobre as águas e, não o reconhecendo, ficaram aterrorizados. Acreditando ser um fantasma, eles começam a gritar com medo. Mas o que chama a atenção é a atitude de Pedro diante de Jesus, que, vendo o milagre acontecer diante dos seus olhos, não se contentou em ser espectador, mas desejou poder sentir na pele o sobrenatural. E é evidente que posteriormente ele fraquejou, por isso afundou, mas sua atitude foi ímpar comparada dos demais companheiros da embarcação, que foram espectadores do milagre. É comum vermos pessoas ao nosso redor avançarem e conquistarem seu lugar ao sol, mas não podemos nos lamentar com a nossa situação atual ou nos contentarmos em sermos figurantes da história das outras pessoas. É preciso sair da inércia, ter coragem e uma fé ousada. Bom, quem conhece essa história sabe o quanto é linda. Os discípulos estavam na embarcação e ao cair da noite, como disse mesmo já que é a história, Jesus aparece e começa a andar sobre as águas. Eles se assustam, ficam aterrorizados, achando que é um fantasma. Porém, Pedro reconhece que é Jesus e tem uma fé tão grande, uma ousadia tão grande, que pede para Jesus: Senhor, se é tu, manda eu ir ter ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus fala: venha, Pedro. E Pedro, ele andou sobre as águas. Que coisa mais linda é ouvir essa história. Eu gosto muito dessa história. E aqui também está falando sobre a gente ser, às vezes, só espectador, não ser o verdadeiro autor, só ficar vendo o milagre dos outros e não ver o milagre na nossa própria vida, Muitas das vezes a gente conta o milagre dos outros, a cura que Jesus fez nas pessoas, a porta que Jesus abriu para fulano e beltrano, a vitória de fulano, e a sua, e o seu milagre, e a sua porta. Quando você vai contar? Até quando você vai ficar sendo apenas espectador da história das pessoas? Até quando você vai ser figurante? Você precisa ser o autor da sua história. Você precisa ter as suas experiências com Deus. Peça hoje ao Senhor: Senhor, é bonito sim, não estou dizendo, meus irmãos, que não devemos contar os milagres, devemos sim. Só que é muito bom quando a gente conta o nosso milagre, porque aí a gente sabe contar os detalhes, a gente sabe contar como foi os sentimentos que a gente sentiu na hora. Naquele barco, vamos pensar, os discípulos estavam lá. Quem é o único que vai poder contar como é andar sobre as águas? Quem é o único que vai poder contar como foi ficar com medo e afundar naquelas águas? Quem é o único que vai poder contar que viu Jesus estender as suas mãos e o levantar daquelas águas? É Pedro. O restante vai ficar só ouvindo Pedro contar.
só ficou como espectador, só ficou olhando Pedro naquelas águas, sentindo, vivendo o sobrenatural do Senhor. Não é verdade? Até quando você vai ser como esses outros discípulos? Que vai ficar só olhando as pessoas conquistando, subindo, realizando, e você só olhando e contando a vitória dos outros. Quando você vai ser o Pedro? Quando vai ser a sua vez de sentir o sobrenatural? De afundar se for preciso? Quando vai ser a sua vez? Se você hoje quer ser como Pedro, ousado, cheio de fé, mesmo que tenha fraquejado depois, sim, ele fraquejou, mas ele viveu o sobrenatural. Nem que fosse por 5 minutos, ou 1 minuto que fosse, ele viveu, ele conta a história, aleluias. Pare de contar somente a história das pessoas. Comece hoje a pedir experiência ao Senhor. Senhor, eu quero contar a minha história. Eu quero contar o meu milagre. Eu quero viver um sobrenatural contigo para eu poder contar. Eu quero parar de contar apenas os milagres dos meus irmãos. Eu quero contar o meu. Peça ao Senhor, seja ousado como Pedro. Faça isso. No sul do Brasil existe um ditado popular que diz que cavalo bom só passa por nós desencilhando uma única vez. Para os discípulos, o momento era aquele de caminharem sobre as águas com Jesus, mas com exceção de Pedro, os outros permanecem impassíveis, vendo apenas o milagre em vez de vivê-lo. Irmãos, até quando você vai ficar? Mais uma vez eu te pergunto, até quando você vai ficar como esses discípulos parados? Permaneceram impassíveis. Seja ousado. Levante e fale: Senhor, eu quero ter contigo. Eu quero andar sobre as águas. Jesus, eu quero ver essa porta abrindo. Eu quero, Jesus, eu quero ser o autor da minha história. Não fique na janela vendo a vida passar, porque ela passa muito rápido. Meus irmãos, já estamos em setembro. Piscou o olho, chega dezembro. Está passando muito rápido. Vá para fora e caminhe em direção à promessa que o Pai tem para a sua vida. Tenha uma fé ousada, com coragem para se posicionar e estender a mão para receber o que Deus tem para você. Assim como o Senhor estende a mão para Pedro e Pedro caminha naquelas águas, assim o Senhor estende as suas mãos hoje para ti e para mim, para nós podermos viver a nossa experiência. Não ficar só na janela olhando a vida passar, olhando a vida dos outros. Ei, sai da janela. Comece hoje a pedir ao Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor me dê, cumpra, melhor dizendo, as suas promessas na minha vida, para que eu possa compartilhar. Senhor, me dá coragem. Senhor, me dá fé ousada como a de Pedro, para eu poder me posicionar e estender a minha mão para receber o que o Senhor tem para me dar. Porque assim como Deus deu para Pedro, assim como Jesus fez com Pedro, Ele fará comigo e contigo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não é um fantasma, aleluia. É Jesus querendo te abençoar. É Jesus estendendo as mãos. Ele está aí do seu lado. Não tenha medo não, meu irmão. Comece hoje a falar com Ele. Fale com Ele o que você quer. Senhor, eu quero ser o autor da minha história. E você vai caminhar sobre a palavra e não vai temer os ventos. Porque com Jesus a gente segue firme, confiante, porque Ele garante, porque Ele é fiel, porque Ele é poderoso, porque Ele é maravilhoso. Confie no Senhor. Você vai viver as suas promessas e você vai viver os milagres para você poder contar os seus milagres em nome de Jesus. Você que está aí nesse vídeo, assistindo esse vídeo, graças a Deus por isso, e ainda não aceitou Jesus, aproveite, é sua oportunidade, não vai deixar passar não. Não fica aí também olhando aí, deixando as oportunidades passar.
Ah, amanhã eu faço. Ei, amanhã pode ser tarde demais. Levante a sua mão agora, aceite a Jesus. Fala para Deus: Senhor, eu te aceito. Eu te recebo no meu coração. Eu te recebo na minha vida. E você vai ver como o Senhor vai te transformar. Venha como você estiver. E o Senhor vai te transformar. Vai mudar a sua história. E você vai viver as suas experiências. E você vai viver o sobrenatural, igual Pedro viveu. Fiquem com essa palavra. Que Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana. Uma segunda-feira cheia de amor e das promessas de Deus e dos milagres do Senhor. Fiquem com Deus, graça e paz. Amém.